Há muitos anos, quando os portugueses chegaram com caravelas e invadiram as nossas terras, séculos de escravidão e preconceito foram iniciados. Guerras, conflitos e revoltas foram necessárias para que as pessoas negras conseguissem conquistar os seus direitos e tentar se reerguer na sociedade. Mesmo com tudo isso tendo acontecido quase 200 anos atrás, hoje em dia ainda existem muitos relatos e depoimentos de pessoas que sofrem de racismo. Agora, a pergunta que buscamos responder é: como pessoas brancas podem ajudar a desconstruir o racismo no Brasil? Pessoas brancas, justamente as que começaram com tudo isso, a verdadeira causa por todo o racismo no mundo, tem um papel importante na conscientização. É importante a educação racial para entender a sua relação pessoal com o racismo. Com essa informação, o indivíduo escolherá se quer ou não contribuir para a manutenção do status atual, declara especialista no assunto Asa Nigeri. Assim como já afirmou o pensador iluminista Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Isto é, ninguém nunca nasceu racista ou preconceituoso. Tal sentimento de superioridade foi construído ao longo do tempo da vida de um indivíduo, seja pelo ambiente em que vive ou pelas influências que possui, sendo esse sentimento algo completamente moldável. É a população branca que tem acesso à melhor tecnologia, educação, livros e bibliotecas. Educar-se sobre o assunto não é uma tarefa nem um pouco complicada para a branquitude que tem o interesse e vontade de lutar pela causa. Foram eles que começaram com a desigualdade e sofrimento. Não é justo que a população negra esteja sozinha na luta que os brancos começaram. A branquitude precisa se responsabilizar pela mudança. Lutar contra o racismo não é a tarefa apenas de pessoas negras, afirma Djamila Ribeiro. Não basta apenas não ser racista. É preciso ser antirracista. Com a educação sobre o assunto, a população branca poderá entender seus privilégios, como ocorre a construção de uma estrutura racista e o conceito de branquitude. A educação também pode desnaturalizar comportamentos e discursos racistas, que antes eram naturalizados ou passados despercebidos. De acordo com o que você acha, quais práticas podem ajudar a diminuir o racismo em sociedade? Campanha de conscientização, obviamente, mas ação em escolas, ação principalmente do racismo cibernético, em grupos de WhatsApp, em coisas parecidas, palestras de psicologia e iniciativas que foquem diretamente nos adolescentes, porque eles são, né, o futuro. Então, buscar iniciativas que conversem diretamente com eles, que não seja uma coisa muito quadrada, assim, mas que fale na linguagem deles. Muito obrigado pelo seu depoimento, Catarina Teles. De nada. Olá, Theo Torinho da Costa Leite. Quero te fazer uma pergunta sobre o que você acha. Como pessoas brancas podem ajudar a desconstruir o racismo no Brasil? Acho que pessoas brancas podem ajudar a desconstruir o racismo no Brasil através do contato e de acabar com a normatização do preconceito e discriminação contra os negros ou qualquer outra raça. Já que as pessoas brancas em si, por causa do nosso contexto histórico-social, acabam tendo o. Por causa do nosso contexto histórico-social em si, teve o processo de escravidão, o que criou um senso de superioridade das pessoas brancas contra as pessoas negras, que, mesmo tendo acabado recentemente, ainda assim há várias marcas desse processo histórico na nossa vida social. Então, acho que essas pessoas, não só as brancas, mas todas em si, devem trabalhar em conjunto para ajudar a criar justiça e equidade. Muito obrigado, Theo. Muito obrigado pelo seu depoimento. Obrigado. Muito obrigado, Débora Luz, por contribuir com a nossa pesquisa, nosso documentário. Eu queria te fazer uma pergunta. Quais práticas você acha que podem ajudar a diminuir o racismo na sociedade? Tá. A inclusão de pessoas negras em melhores cargos, e para isso precisa de mais ações educativas. O preparo, principalmente na área de educação, dos profissionais de educação, a respeito das condições dos negros e indígenas na sociedade brasileira, que a gente não pode só pensar, né, na população negra. Deixa eu ver. Aumentar a representatividade negra em todos os aspectos e não ser sempre uma representatividade negativa. A gente tem que estar em outras instâncias, não adianta só botar na novela e ser sempre o bandido. A gente tem que estar em outros lugares.
dentro da área de educação, fazer valer a Lei 10.639/03, que obriga as instituições de ensino a ensinar a história da cultura negra, afro-brasileira, africana, afro-brasileira e etc., e indígena, e que não se faz valer mesmo sendo, né, já tem que 22 anos dessa lei, e continuam sem trabalhar. Maiores campanhas de conscientização da sociedade, mas a gente sabe que as marcas que existem, elas são muito profundas. Então, o máximo que a gente puder trabalhar isso na juventude, etc. Como essas marcas, elas estão enfiadas na sociedade, e principalmente no caso das pessoas negras, não tem como você não ser o que está na sua face, né? Eu sempre brinco, você consegue disfarçar a idade, você consegue disfarçar seu gênero, você consegue disfarçar, sei lá, sua orientação sexual, sua cor, impossível. Então, como é algo que está marcado, a gente tem que trabalhar desde pequeno que somos não somos iguais, mas a gente precisa ter cuidado na sociedade. Para isso, a gente tem que estar nos espaços, a gente tem que ser visto, a gente tem que ser valorizado. A nossa cultura tem que parar de ser colocada sempre como uma esfera de folclore ou de cultura menor. Ter cuidado nisso, o máximo possível. Mas, enfim, a gente sabe como é, né? Tudo bem, muito obrigado, Débora, pelo seu depoimento. É isso. Estamos aqui com Zenildes. Eu queria te fazer uma pergunta para você. O que é racismo? Racismo é o preconceito racial, ou seja, né, é uma discriminação, um pré-julgamento das pessoas, né, a partir da raça, da cor da raça. Lembrando que não existe, né, diferentes raças humanas. Raça é uma construção social, ou seja, é a partir de como essa pessoa é vista pela cor da pele, tá? Então, é um pré-julgamento. É um pré-julgamento que as pessoas fazem, discriminam, a discriminação com base na cor da pele. E a cor da pele, ela é independente, né? De caráter. As pessoas, não é a cor da pele que vai dizer o caráter, né? Ou a ética daquela pessoa. Então, o racismo, para mim, é um ato desumano, desonesto, né? E lembrando que no nosso país é uma ação histórica, né? Que vem tentando, de uma certa forma, destruir algumas pessoas devido ao pré-julgamento a partir de como essa pessoa é vista, sendo pré-julgada pela cor da pele, ou seja, se a pessoa não tem uma cor da pele dita, que é a cor da pele que é aceita socialmente, então essa pessoa, ela é discriminada. Bem, muito obrigado, Zenildes, pelo seu depoimento. Estamos aqui com o Lucas Stassi e eu queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, como pessoas brancas podem ajudar a desconstruir o racismo no Brasil? Então, vamos lá. Primeiro você tem que pensar que a branquitude, começar a analisar a branquitude como uma categoria, certo? E uma categoria que tem privilégios simbólicos e institucionais. Do tipo, quando você olha para pessoas brancas, a partir do momento que você entende que branquitude também é uma categoria racial, eles param de se ver como o normal, né? Porque normalmente é o seguinte, não é uma categoria racial. Então, o ser branco é normal e de alguma maneira se distinguir desse padrão étnico é o que é o anormal. Então, a partir do momento que você entende essa categoria como análise histórica, né? Como alguém com privilégios institucionais e simbólicos, você passa a fazer também um trabalho de letramento racial de todos os povos. Esse é o primeiro ponto. E a partir desse letramento racial, há a necessidade de desconstruir, através de imagens, através de escutas, através de ressignificação de espaços, de símbolos, do lugar de privilégio, o lugar do branco como sendo o único que ocupa esses espaços. Então o letramento racial é para todos, ele não é somente para a população negra, ele deve ser para todos, porque você enquanto sujeito vai dar mais voz e visibilidade ao outro a partir disso. Tá bom.
Muito obrigado, Lucas. Assim como já foi dito pelos nossos entrevistados, ações que poderiam diminuir com o racismo no Brasil são campanhas para acabar com a normalização do preconceito, inclusão de pessoas negras em cargos de maior relevância, maior representatividade, etc. Importante ressaltar que as campanhas de conscientização precisam ser voltadas especificamente para os jovens, pois eles são a base da nossa sociedade e serão as influências que teremos no futuro. Finalmente, sendo o racismo um pré-julgamento discriminatório, baseado somente na cor de pele, algo completamente desumano e sem sentido. Por fim, para respondermos à pergunta inicial, é necessário entender que um problema tão grande quanto o racismo, que já vem atormentando nossa sociedade há séculos, não pode lutar apenas contra pessoas negras. Para vencermos esse mal, é preciso da ajuda de todos, especialmente da branquitude, que deve transformar seus privilégios em ferramentas de mudança. Não é à toa que pessoas como Martin Luther King ou George Floyd morreram lutando pelas suas causas. Eles são símbolos de mudança e resistência das pessoas negras. Luther King foi assassinado por conspirar e questionar contra o sistema. Enquanto isso, pessoas brancas se aproveitam de benefícios sociais, se enriquecendo com o privilégio e continuam agindo como se nada estivesse acontecendo.